Saúde, amada igreja do Senhor, com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de ler com os irmãos, aproveitar que estão todos de pé, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Livro de Marcos, capítulo de número 3, diz assim a palavra do Senhor. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E, olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galileia e da Judeia. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Podei-vos tomar o vosso assento, por gentileza? De antemão, gostaria de agradecer ao anjo da igreja, o pastor Ricardo, por assim estar confiando a oportunidade de estarmos aqui trazendo a palavra do Senhor nessa noite, pois é uma responsabilidade grande, como sempre costumamos a falar, ainda mais porque durante essa semana o Espírito Santo me deu aquele sacode de alerta. Eu orando ao Senhor, Ele falou comigo essa semana: meu filho, eu te levantei como atalaia, e se você vir que a espada está vindo e você não falar, se você se calar e aquela pessoa não avisada morrer ali pela espada, o sangue dele eu vou cobrar de você. Mas se você avisar e aquela pessoa de repente não se der por avisado e assim a espada pegar ele, o sangue dele não vai estar mais em suas mãos. E fui trabalhar isso de manhã. Quando cheguei ali na calçada, onde várias vezes ali eu já vi o pastor Jefferson passando lá na sua carruagem. Às vezes a gente fala de manhã, ali esperando o carro para ir trabalhar, e eu vi ali na calçada, ia passando, tinha fezes fresca do animal. Eu me desviei e fiquei no ponto sempre onde eu fico, e olhando para aquilo ali, chega, brilhava, meu. E vinha um rapaz bem desavisado ali escutando o som, e eu vi que pelo trajeto dele, ele ia dar de cara com esse objeto ali na calçada. E o rapaz não viu, irmãos. Foi assim, foi dito certo. Ele enfiou o pé ali, meu irmão, daquele jeito, com gosto, que quando ele viu aquilo ali, ele parou, olhou para mim assim, aí acho com vergonha, por que você não me falou isso, né? E o Espírito Santo: olha, você está vendo aí, meu filho? Por que você não avisou, né? É só um spoiler agora na vida real, no mundo real, de que para você ver o que acontece quando a gente não avisa, né? Então, Deus nos coloca em posições para quê? Para trazer a sua palavra, né? E diante da igreja do Senhor, quem fala é o Senhor Jesus, e estou aqui na responsabilidade, aqui direcionado pelo Senhor, para trazer uma palavra para o meu e para o seu coração nessa noite. Pode deixar que tudo que Jesus mandou entregar, nesses minutos a gente vai entregar, não vou levar nada para mim, amém? Então, irmãos, trata-se de uma narrativa, o texto que acabamos de ler do Evangelho de Marcos, onde narra ali uma das passagens de Jesus pelas sinagogas. Se nós vermos nas Escrituras Sagradas, não trata a respeito da infância de Jesus, a sua adolescência, mas o Senhor Jesus, ele viveu muito tempo ali em Nazaré, e muitos até falaram, né? Muitos questionavam se de Nazaré poderia vir alguma coisa boa. Se nós vermos a cidade de Nazaré, ela fica ali em um conglomerado ali de cidadezinhas, ficava, né? No mapa passado, nos tempos bíblicos, Nazaré, ela ficava ali junto ali do mar da Galileia, ficava ali nesse conglomerado ali de cidades pequenas, e dizem os historiadores que Nazaré não dava mais de 1 quilômetro, de uma ponta a outra de
Ou seja, era uma cidade pequena, era um vilarejo, onde viviam ali cerca de no máximo umas 600 pessoas ali naquele vilarejo, ou seja, era um lugar muito pequeno, um lugar desprezado, se situava ao norte ali de Israel, ao sul ficava a Judeia, ao norte ficava a Galileia, ali aonde tinha essa cidade, Nazaré e mais outras cidades que depois também, onde o Senhor Jesus passou, chamada de Cafarnaum, ficava a noroeste do lago de Genezaré ou mar da Galileia. Então Jesus passou muito tempo ali, cresceu ali naquele lugar, e nós vemos nas escrituras sagradas que o Senhor Jesus, depois do seu batismo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e ali ele foi tentado. Depois que passou isso tudo, ele volta para a sua cidade natal, aquela cidade aonde ele cresceu. Ou seja, o Senhor Jesus, ele nasceu em Belém, mas cresceu ali em Nazaré, e ele volta ali para a cidade, e nós vemos que um dos primeiros lugares que o Senhor Jesus, ele entra, é numa sinagoga, num dia de sábado. E nós vemos, quando falamos de sinagoga, o que é uma sinagoga? Vou trazer aqui para os irmãos. Sinagoga é nada mais do que uma reunião de pessoas ou uma assembleia, e não se diferencia do que estamos fazendo aqui nessa noite. Estamos reunidos numa assembleia, e assembleia de Deus. Ou seja, quem fala é o Senhor, a peça principal, aquele que é adorado é o Senhor Deus. Na sinagoga, ali as pessoas se reuniam. O objetivo da sinagoga era para quê? Para que as pessoas elas não se perdessem na sua identidade, para que elas permanecessem fiéis na fé a que outrora elas tinham. Por que isso? Você pode me perguntar. Porque teve várias incursões ali em Israel, onde duas vezes, das últimas vezes, tanto no tempo dos assírios como no tempo dos babilônios, Israel foi ali levado cativo. E quando eles eram levados cativo, a gente sabe da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos para aqueles homens que saíram de Israel. A primeira coisa, eles mudavam o nome das pessoas, procuravam mudar a língua, os costumes, ou seja, a pessoa perdia a sua identidade. Então, eles apanharam várias vezes e não queriam mais se distanciar do Senhor. Então, provavelmente no tempo de Esdras, não tem-se ao certo que começou essas reuniões. Eles ali decidiram, não, nós vamos ter que nos reunir para lermos a Torá, para podermos ensinar, porque senão nós vamos perder a nossa identidade. E nós sabemos que uma nação, quando ela perde identidade, quando ela não sabe as suas origens mais, ela começa a se desfazer no meio da sociedade, e nações maiores e mais poderosas vêm e tomam conta dessa nação, desse país que perde a sua identidade. Então, um dos objetivos de uma sinagoga era eles se reunirem e ali estarem meditando, estarem ali falando sobre a Torá, ou seja, os livros ali de Moisés. Quem mantinha as sinagogas, como muitos já devem saber ou já estudaram, eram os fariseus. Os fariseus eram ali encarregados de estarem ali ministrando a respeito da Torá ali para o povo de Israel nessas sinagogas, para que o povo pudesse aprender, para que eles fossem sempre instruídos nos estatutos, nas leis do Senhor. E as exigências para que uma sinagoga ela acontecesse era de 10 homens. Ou seja, naquela época, naquele momento, naquele lugar, peço que se frise bem isso, era naquele tempo, as mulheres e crianças não eram contadas, eram somente os homens. Ou seja, teria que ter 10 homens no mínimo para que a sinagoga assim ela pudesse acontecer, para que esse lugar pudesse ser aberto ali. Mas isso nós vemos na história que em historiadores, no Talmud, em outros locais, nós vemos que isso não se manteve ao longo do tempo, até porque encontra-se escrito ali na cultura judaica que se tivesse 2 judeus, mesmo que estivesse debaixo de uma árvore, ali meditando na Torá, ali a Shekinah de Deus estaria no meio deles, porque eles criam, como o Senhor não falava mais através dos profetas, então eles criam que o Senhor agora resolveu falar através da sua palavra. Amém, irmãos?
Então, espero que vocês estejam entendendo e acompanhando o raciocínio, porque isso vai ser muito fundamental para o que nós vamos tratar aqui nessa noite. Então, nós vemos que Jesus, em uma das passagens, ele fala: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Peço que se frise também essa palavra, no meio deles. Nós vemos que os judeus falavam que quando dois judeus no mínimo estiver meditando ali na palavra do Senhor, que está no meio, aí chega Jesus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Portanto, quem é a palavra? O Senhor Jesus, e Ele está aqui nessa noite. Então, nós vemos que o Senhor Jesus, ele passava muito em sinagogas ali para ensinar, e foi uma sinagoga dessa que o Senhor Jesus entrou ali no sábado. Acontecia cultos nas semanas, não somente nos sábados, durante as semanas também poderia haver, desde que tivesse aquele quórum mínimo para que acontecesse. Porém, no sábado era obrigatório que os homens judeus estivessem na sinagoga, e Jesus ali cumprindo ali as escrituras, passou ali nesse lugar, na sinagoga, nesse tempo ali em Nazaré, e deram o livro para ele, porque era costume também na sinagoga, se chegasse ali algum dos influentes, algum dos rabinos importantes, que chegassem ali naquele lugar, um visitante, eles davam ali para ele ler a palavra e também para ensinar, para trazer ali uma interpretação, e dão para Jesus naquele momento ali livro do profeta Isaías, e ali o Senhor Jesus lê: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas, dar vista aos cegos, libertar os cativos, trazer o ano aceitável do Senhor. E quando o Senhor Jesus acaba de ler, ele senta e diz que todos os olhos estavam fitos nele. E o Senhor Jesus agora começa a falar ali naquele lugar, e falou: hoje se cumpriu essa escritura no meio de vós. E daí o Senhor continua falando e fala para eles: olha, eu sei que vocês podem dizer para mim, médico, citar aquele provérbio: médico, por que você não cura a ti mesmo? Por que você não faz milagres? E o Senhor Jesus começou a citar: em Israel havia muitas viúvas, mas somente uma, em Sarepta, foi contemplada com um milagre. Havia também muitos leprosos naqueles tempos, no tempo do profeta Eliseu, mas somente um foi contemplado com milagre. E quem foi esse? Também um de fora de Israel, era Naamã. E ali eles ficaram enfurecidos com o Senhor Jesus e procuraram matar, porque estavam questionando a identidade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nasceu, cresceu ali em Nazaré, e quando volta, o Senhor Jesus fala: eu sou o Filho de Deus. Essa escritura se cumpre no dia de hoje. Eles não acreditaram no Senhor Jesus. Você pode não entender, mas quem é o Senhor Jesus para você? Quem é o Senhor Jesus para mim? Quem é o Senhor Jesus para você? Qual é o Senhor Jesus? Qual é o Jesus que eu e você viemos cultuar essa noite? O Senhor Jesus não pôde operar milagres em Nazaré, por quê? Porque eles estavam querendo ver primeiro para depois crer. Mas no reino dos céus, conforme a palavra do Senhor, primeiro nós temos que crer para depois ver o milagre. Na palavra de Deus fala: se creres, verás a glória de Deus. Mas o povo de Nazaré estava querendo ver milagre de Jesus para depois crer nele. Por quê? Porque diziam: peraí, não é esse o filho de José? Mas eles sentiram o peso da autoridade da palavra que o Senhor Jesus trouxe ali de Isaías, porque o Senhor Jesus não estava falando de outra pessoa, estava falando dele mesmo. Imagine só o peso da autoridade da própria palavra falando dele mesmo. Se você não entendeu, nessa noite o Senhor Jesus, ele está aqui e vai operar milagre, mas vai operar para aquele que crê. Eu vou repetir: o Senhor Jesus, ele está aqui nessa noite, quer operar milagre, e ele vai
operar milagre, já está operando milagre no meio do povo, mas é para quem crê. E como rejeitaram o Senhor Jesus, ele sai dali e vai para Cafarnaum, que encontrava-se também, como já falamos, ali na Galileia, ao noroeste ali do mar de Genezaré. E ali o Senhor Jesus chega e o povo não questiona sua identidade ali, mas o recebem naquele momento. E diz a palavra do Senhor que milagres, maravilhas começam a acontecer ali naquele lugar. E o Senhor Jesus entra uma primeira vez ali na sinagoga e um homem ali, ele é liberto ali dos demônios que gritavam, diziam: tu és o Filho de Deus. E o Senhor Jesus saía expulsando demônios. Para você ver que na igreja também o diabo, com sua ousadia, ele quer também atrapalhar culto, mas em nome de Jesus, nessa noite está repreendido todo espírito maligno aqui, porque quem manda nesse lugar é o Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá. E nós vemos aqui que em Nazaré, Jesus ali, ele foi rejeitado, mas em Cafarnaum receberam ele na sinagoga. E quando Jesus ele é recebido no lugar, nós vemos aqui ele volta de novo. Não sei se você entendeu. Você pode ter chegado aqui um dia ou outro e dizer: Senhor, hoje é mais um culto, mas o Senhor Jesus resolveu visitar esse lugar novamente nessa noite para realizar milagre, para realizar transformação de vidas. Por quê? Porque Ele resolveu que nesse dia Ele vai abençoar. Espero que você esteja ligado, porque naquele dia, ali nesse segundo, aí colocamos aqui, falei para o pastor Rafael, o título da mensagem é o segundo culto, ali em Cafarnaum. Falei o segundo culto por causa da sinagoga. Nós já entendemos que a sinagoga é como se fosse uma igreja hoje. A diferença é que a tribuna onde eles subiam ficava no meio da sinagoga, ou seja, ficava um estrado, um lugar um pouco mais elevado no meio da sinagoga, e quem ia falar ali no meio, e tinha que sair das suas cadeiras, dos cantos. Muitas cadeiras ficavam ao lado da sinagoga, ficavam bancos aos lados, e próximo ali da tribuna ficavam cadeiras, onde se assentavam visitantes, onde se assentavam ali homens que se achavam importantes. E nós vemos que em Tiago ele vai falar sobre isso. Olha, quando chegarem pobres ou quando chegarem ricos ali, não tratem com diferença. Vocês não peguem os ricos e coloquem nos melhores lugares, desprezando os pobres, mas temos que tratar todos por igual, porque a regra para Deus não tem grande, não tem pequeno, a régua é igual para todo mundo, porque Deus está acima de todos. Deus está acima de qualquer um que se achar grande ou que também seja pequeno. Deus, ele trata da maneira uniforme, trata de uma maneira com a régua por igual. E ali Tiago fala disso. Por quê? Porque tinha obreiros ali na sinagoga, pastores, que tratava as pessoas quando chegava. Tinha o chefe da sinagoga que ali coordenava o culto ali na sinagoga, e tinha os outros obreiros ali, os assistentes na sinagoga que ficava para organizar ali. E pastor Alexandre, lá na sinagoga também tinha cantinho para as crianças aprenderem também. Na sinagoga, do lado da sinagoga, tinha também sala para que se ensinasse também da Torá para as crianças. E aí fica a dica, não vamos faltar na nossa EBD também. Então, irmãos, esses assistentes das sinagogas, eles reservavam às vezes os melhores lugares para quem às vezes subornava ali para sentar nas melhores cadeiras, ou quem eles achavam importante. E pessoas, mulheres, crianças ficavam muitas das vezes no canto. Tinha área para as mulheres não ficarem misturadas com os homens, e pessoas doentes, pessoas ali enfermas, pessoas que tinham ali às vezes um problema físico, ficava ao canto. E olhe lá, quando entrava nas sinagogas, tinha o templo também, mas essas pessoas pobres muitas das vezes ficavam de fora. Pessoas doentes e enfermos no templo, eles não entravam, muitas das vezes ficavam do lado de fora. E a sinagoga era um local onde eles tinham um maior acesso. Porém, nesse dia em Cafarnaum, trouxeram esse homem ali, esse homem da mão mirrada, como uma isca.
para saber se Jesus iria realmente curar ele num dia de sábado. Nós sabemos que eles ali falavam muito a respeito do sábado, que ninguém podia fazer nada, mas eles esqueceram que quem entrou naquele dia, naquele culto ali, é o Senhor do sábado, o Senhor do domingo, da segunda, da terça, enquanto houver dia, enquanto houver noite, Ele é Senhor para todos sempre. O Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, entrou naquele lugar para fazer a diferença e mostrar que até do sábado Ele é Senhor. Você pode falar aí do sábado. Sábado não é dia de descanso. Mas o que o Senhor Jesus fala? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se precisa de descanso, temos que ir ao Senhor do descanso, o Senhor Jesus. Ele entrou ali nessa noite, entrou aqui nessa noite. E ali, irmãos, diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus, Ele entra naquele lugar e passa por entre aqueles homens ali. E interessante, o Senhor Jesus, Ele não ficou, Gedi, no canto. O Senhor Jesus não sentou nas cadeiras. Ele foi logo para o meio. E aí, Elvis, eu aprendo uma coisa. Quando estava Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, ali o desviado ali do rei da Babilônia, Nabucodonosor, quando olha para dentro ali daquela fogueira, daquele local que ele lançou, ali os homens de Deus, e ali sempre do lado de desviado, sempre do lado daquele que se revolta, tem aqueles, Gedi, que apoiam eles e fica ali do lado. Aí ele chama os apoiadores. Espera aí, a gente não lançou 3 ali dentro daquela fornalha de fogo, porém eu vejo 4 que estão passeando aonde, pastor Rogério? No meio da fornalha de fogo. Porque é no meio onde você encontra o Senhor Jesus, é no centro da sua vontade, é aonde encontramos o Senhor. Você pode dizer, será que ele está no meio? Quando chega ali Moisés, que olha para a sarça ardente, uma voz fala com ele de onde? Do lado da sarça, próximo da sarça? Não, fala do meio da sarça. Falava uma voz ali com Moisés: tire as alparcas dos teus pés, Moisés, porque o lugar que você pisa é santo. Ou seja, novamente o Senhor Jesus falando com Moisés do meio. Guarda essa palavra aí no seu coração, meu irmão, porque o Senhor está falando nessa noite. É no meio, é no centro da sua vontade que você encontra o Senhor. Se você perguntar, mas será que é no meio ainda? Ainda temos mais versículos. O Senhor Jesus falou, acabamos de falar aqui, aonde estiver 2 ou 3, aqui tem muito mais de 2 ou 3, aí eu vou estar onde? No meio deles. O Senhor Jesus, Ele quer o centro do meu coração, o centro do seu coração. Ele não quer lugar no canto, Ele não quer lugar próximo do meio, mas Ele quer o centro do meu e do seu coração. Irmãos, eles se reuniam em sinagogas. O Senhor Jesus passava nas sinagogas para ensinar. E o que eu aprendo com isso? Paulo também, ele passava. Se nós olharmos, pastor Ricardo, vários dos locais onde Paulo passava, se você tiver tempo de olhar ali no mapa onde Paulo traçou a sua rota ali de pregação, evangelização, vários daqueles locais tinha sinagoga. Xandão, Jesus andava nas sinagogas, e Paulo também, porque era a oportunidade que eles tinham ali para pregar da palavra de Deus e para ensinar. E o que eu aprendo? O que nós devemos aprender? Está escrito em Hebreus capítulo 10, verso de número 25, e fica o recado para aqueles aí que dizem que tem que ser desigrejados. Diz a palavra do Senhor: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que vem se aproximando o dia. Ou seja,
Jesus está presente quando 2 ou 3 estão reunidos em nome dele, ou seja, não devemos deixar de congregar, não devemos deixar de estar aqui no templo, na casa do Senhor para nos reunirmos, porque é aqui onde Jesus está no meio operando milagre, libertando o cativo, libertando pessoa das drogas, do vício da prostituição, da pornografia, da conversa indecente. Deus cura, Deus opera milagre também no corpo físico, opera, faz cirurgia sem deixar sinal, mas tem que congregar, tem que estar junto do Senhor Jesus, porque aqui o Senhor Jesus está no meio. E diz a palavra do Senhor que agora eles dão oportunidade para o Senhor Jesus falar. Aí, o pastor Juliano, eu aprendo que enquanto o homem está em evidência, você vê, não tem operação de milagre, tem confusão, Xandão, todo mundo ali falando, porque diz que eles estavam falando, a sinagoga ali, às vezes era uma bagunça, e muitas das vezes usavam sinagoga. E nós vemos que muitas igrejas hoje estão sendo palco político, lugar para tratar de política, e naquela época também existia. A sinagoga, eles tratavam de assuntos políticos, tratavam até mesmo, pasmem, os irmãos tratavam para açoitar próprios irmãos, para julgar os irmãos dentro da sinagoga, levava para o lado da sinagoga e ali toma chicote ali nas costas do irmão. Será que hoje às vezes não acontece isso? Mas aqui eu sei que não acontece, porque o leão da tribo de Judá está aqui nesse lugar. Nós vemos que coisa triste, local que é para ser de ensinamento, local que é para ser de amor, que é para ser ali de confraternização, de milagre, de cura, de libertação, muitas das vezes era para palco político. Ali tinha muita gente em evidência, mas quando o Senhor Jesus entrou, começou a falar, que faz a pergunta, o que diz a palavra de Deus? Acabamos de ler, todos se calaram, porque quando o Senhor fala, não tem esse, posso dizer agora na linguagem do sergipano, não tem esse macho que procure falar quando o Senhor começa a falar. De repente o diabo diz para você, essa enfermidade que está na sua vida não tem mais jeito, e fica falando ali no seu ouvido, olha, para você não tem mais jeito, você entrou na prostituição, não tem mais jeito, para você que entrou nas drogas, não tem mais jeito, para você que está escravo da mentira, não tem mais jeito, para você que está escravo, seja lá do que for, não tem mais jeito. Mas quando o Senhor, Ele falar, que Ele bradar na tua e na minha vida, não tem demônio que continue falando, porque quando o Senhor Jesus fala, toda a terra se cala para ouvir a sua voz. Ninguém teve coragem, pastor Juliano, de falar ali naquela sinagoga quando o Senhor Jesus perguntou. Eles estavam criticando, eles estavam ali com aquele homem ali para pegar o Senhor Jesus de isca, mas não teve um macho ali que se levantasse para falar com o Senhor Jesus, para debater ali, porque a autoridade, a própria palavra estava falando ali naquele lugar. Aleluia. E o Senhor Jesus está bradando hoje aqui, filho meu, filha minha, o que queres que eu te faça? E ali, eles colocaram aquele homem no canto. Canto, quando a gente fala, é local de vergonha, é local de não ser visto, é local ali de passarem desapercebido para você. Você está no canto, você está no cantinho ali. Quando pessoas depressivas, dizem os historiadores, dizem também a ciência, os médicos falam, a pessoa que está depressiva, muitas das vezes, não é todas as vezes, porque tem depressivo que às vezes você nem sabe, que ele passa por depressão, fica camuflado, mas geralmente a pessoa se recolhe para o canto. Quando uma pessoa está triste, quando uma pessoa está cabisbaixa, abatida, ele vai para o canto, ele se isola, ele não quer estar no meio de todo mundo. Ou seja, ele não estava no canto, mas por alguma coisa que aconteceu na sua vida, ele foi para o canto. Nós vemos aqui na vida desse homem, depois nós vamos frisar aqui, está frisado, que o Senhor, Ele restituiu-lhe. Quando fala de restituição, entendo eu, senhores, que ele antes não era assim.
ele ficou assim, alguma situação que ocorreu na vida dele tornou ele assim. E como se não bastasse, colocaram ele ali para ver se o Senhor Jesus ia curar. E porque muitas das vezes o Senhor Jesus, ele já tinha curado, o Senhor já tinha operado milagres, e o Senhor Jesus, nada escapa aos seus olhos. Esse homem estava no canto ali da sinagoga, mas aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, quando começou a entrar, que começou a olhar, viu aquele homem ali no canto, e o Senhor Jesus, ele não vê alguém que está ali esperando por ele e deixa aquela pessoa largada ali, mas aquilo que você veio buscar, o Senhor Jesus, ele também viu nessa noite, porque nada passa desapercebido aos seus olhos. Aquele homem estava no canto, mas o Senhor Jesus, ele viu. Se você não entendeu, você que está aí sentadinho no seu banco, não precisa olhar para A, não precisa olhar para B, Jesus está falando com você. Eu te vi nessa noite. Eu vou repetir, o Senhor Jesus está dizendo para você: eu te vi nesse canto, nessa noite. Não sei se ainda tem alguém aqui, eu sei que pode não ter, desapercebido de repente em redes sociais, mas se estiver em rede social, no canto da rede social, o Senhor Jesus está dizendo para você: eu te vi nessa noite. Não sei se você está no canto da enfermidade, o Senhor diz para você: eu te vi. Não sei se você está no canto da vergonha, por alguma coisa que praticou, o Senhor Jesus disse para você nessa noite: eu te vi aí no canto. E quando esses homens ficam calados, porque quando o Senhor começa para dar toda a terra, se cala, aí ele olha para o canto. O Senhor Jesus está olhando para cantos nessa noite, para cantos de vergonha, para canto de confusão, para canto de enfermidade. Ele está olhando. O Senhor Jesus olhou para o canto e chama aquele homem: vem para o meio. Vou repetir de novo. O Senhor Jesus está dizendo nessa noite: filho, filha, sai do canto da vergonha, sai do canto da confusão, sai do canto da prostituição, sai do canto da enfermidade e vem para o meio. Eu não sei se você entendeu, mas vamos aqui traduzir. Quando o Senhor Jesus, ele fala vem para o meio, requer uma obediência, requer uma ação da minha e da sua parte, porque para ver milagre, para ver renovação, para ver transformação, tem que ter uma obediência, tem que ter uma ação da nossa parte. Ou seja, nós ficamos no canto quando o Senhor Jesus chama, se nós quisermos. Ou seja, se você quer ser curado, quer ser liberto, quer ser transformado, o Senhor Jesus diz para você: sai do canto e vem para o meio, para o centro da minha vontade. Eu sei que tem gente aqui que já parou de fazer muita coisa na obra de Deus. Por quê? Porque a mão ficou mirrada. Não era as duas, era uma das mãos que estava ali mirrada, que estava encolhida. E quando falamos de mão, falamos de capacidade de fazer. Quando falamos de mão, falamos de autoridade para fazer alguma coisa. Quando falamos de mão, falamos de transformação, mãos que podem executar algo, mãos que podem fazer alguma coisa. E quando uma das mãos está mirrada ali em Israel, as pessoas andam com vergonha, porque falam: um ali com defeito deve ter pecado, ou os pais dele, e a pessoa esconde. Aqui nessa noite pode ter gente escondendo enfermidade que está paralisando você, enfermidade física ou enfermidade na alma, mas o Senhor Jesus, ele viu você no canto e ele viu a sua mão mirrada e ele quer restabelecer nessa noite.
Senhor Jesus está visitando o crente aqui nessa noite. Eu sei que tem mão mirrada no casamento, tem mão mirrada na sua vida, na sua vida profissional, tem mão mirrada na sua vida espiritual, que se você se deslocar do canto e for para o meio, o Senhor Jesus vai transformar e restituir a sua mão que está mirrada. E você pode perguntar: e quando é isso, pastor? É hoje. E quando é isso? É hoje. Eles estavam ali pensando: será que o Senhor Jesus vai curar hoje? Para a vergonha deles, o Senhor Jesus chama aquele homem para o meio, para o centro. E creio eu, irmãos, que aquele homem foi ali pelos motivos errados. Foi ali para ser humilhado. Porque imaginem, irmãos, pegarem ele como isca, uma pessoa servir de isca no meio dos outros, entrar ali, de repente, para ser humilhado, virar objeto de discussão, de zombaria. Mas creio eu que ele tinha visto Jesus pregando em vários outros cultos. Creio eu que ele tinha visto Jesus operando milagre em outros cultos e de repente não poderia muitas das vezes entrar naquele culto porque já estava cheio, mas nesse dia, mesmo que sentado no canto, ele ganhou um convite para chegar aonde Jesus estava. Imagino eu, quando ele sai daquele canto, ele pensa consigo: não vou voltar mais para esse lugar, não vou voltar mais para esse canto, porque ele me chamou. E diz que esse homem levantou e foi para o meio com a sua mãozinha ali mirrada. E o Senhor Jesus coloca ele ali de pé, do lado dele, do lado da vida, do lado do Senhor que cura, do lado do Senhor que liberta, do lado do Senhor que transforma, do lado do Senhor que está preparando, já preparou o nosso lugar para o céu. E traz ele ali e fala: filho, não trouxe você aqui para te envergonhar, mas porque você obedeceu a minha voz, estenda a tua mão. Creio eu que ele olha ali para aqueles homens que trouxeram ele ali, e agora ele mandou estender a minha mão está mirrada, mas a autoridade do Senhor Jesus é que prevalece na vida do homem e na vida da mulher. O Senhor diz para você nessa noite, em nome de Jesus: estenda a tua mão e Ele vai curar. Estenda a tua mão e Ele vai libertar. Estenda a tua mão e Ele vai visitar a sua casa. Estenda a tua mão e Ele vai visitar o teu parente que está doente. Estenda a tua mão e as portas vão ser destravadas, porque Ele tem a chave para abrir aquela oportunidade que você está esperando. Mas em nome de Jesus, sai do canto e vem para o meio, para o centro da vontade de Deus, e estenda a tua mão. O estender a mão, pastor Rafael, é mostrar vergonha para Jesus. Às vezes você está escondendo a mão mirrada do pastor Rafael, está escondendo a mão mirrada do pastor Ricardo, está escondendo a mão mirrada do seu marido, da sua esposa. Mas o Senhor Jesus: estenda a tua mão para mim, mostra a tua vergonha para mim, rasga o teu coração. Filho, me diga o que é que eu te faça, mas estenda essa mão de vergonha para mim. Amados, não ia me prolongar aqui, mas este homem pega a sua mão de vergonha ali mirrada, e todos vendo, porque o lugar era alto. Quando estrada, eu não sei, tem uns que diz que tinha 6 escadas, tinha 3, mas não importa. O que importa é que ele estava no local ali, no centro das atenções, porque nós vimos que em Nazaré, quando Jesus começou a falar, todos os olhos estavam fitos nele. E ali naquele dia, naquele segundo culto, ali em Cafarnaum, no culto do milagre, no culto que o Senhor Jesus resolveu curar, no culto que o Senhor Jesus resolveu restabelecer
essa mão mirrada, ali estavam com os olhos fitos em Jesus e, por consequência, fitos naquele que tinha a mãozinha mirrada. E ali ele estende a mão com vergonha, e a mão vai restabelecendo juntas, ali restabelecendo, a mão voltando ao normal, ali tudo indo para o seu devido lugar. E imagino eu agora, cadê aqueles que diziam: será que o Senhor Jesus pode operar hoje, pastor Rafael? Porque ouviram aqui que o Senhor Jesus vai fazer cirurgia, que o Senhor Jesus vai curar. Pode ter fariseu aqui nessa noite dizendo: será que ele pode? Venha nos cultos e você vai ver testemunhos que irão ouvir nos dias que vão se suceder, porque o Senhor Jesus está aqui e ele resolveu curar hoje, ele resolveu transformar hoje, ele resolveu operar hoje. Pede para Jesus o que você está precisando nessa noite. Pede, Ele está aqui, Ele está mandando você vir para o meio, Ele está falando para você: estenda essa mão mirrada, meu filho, mostra para mim onde está a tua dor, mostra, porque eu sou o remédio, eu sou a cura, eu sou a libertação, eu sou a renovação. Porém, vem para o meio e mostra a sua mão para mim. Jesus escolheu naquela época Cafarnaum, e hoje ele escolhe São José dos Campos, mais precisamente a Assembleia de Deus Renovar. Às 19h32, o Senhor Jesus está bradando aqui: o que é que você quer que eu te faça? Vem para o meio, estende a tua mão e você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. E assim entrego o microfone a quem de direito e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.